Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela vai até o ponto de dividir junto as medulas. E ela pode construir coisas em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Eu sou o Andreir. Uma alegria recebê-lo aqui esta noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu sei que Deus tem algo especial aqui para você. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Quero orar agora pela palavra que será ministrada. Pai, essa palavra que é poderosa, manifeste aqui nessa igreja hoje, Pai. Através da minha vida, que eu seja um canal de bênção para os irmãos. Que essa palavra, em nome de Jesus, faça aquilo que ela tem que fazer, opere aquilo que ela tem que operar. Fale com quem tem que falar, da forma que tu acha, que tu crê, que tu queres, em nome de Jesus Cristo, Pai. Entregamos nas tuas mãos. Eu repreendo agora tudo aquilo que possa atrapalhar o fluir da palavra. Cada mente agora sendo voltada para Deus. Que haja, Pai, neste lugar uma unção do Espírito, uma unção espiritual para falar com a gente, uma unção de ensino, que haja uma exposição clara e limpa da Tua palavra, para que dê entendimento a nós, em nome de Jesus, para que ninguém saia daqui hoje confundido, mas que todos, em nome de Jesus Cristo, saiam daqui completamente livres pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poder. Se você acredita nisso, que a palavra ela é poder, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Viva e eficaz. Então a palavra que sai da boca de Deus, ela é viva. Significa o que quando fala isto? Que ela tem vida nela. Então palavras, ela tem poder nas palavras. A gente fala muito disso aqui, que existe um poder na palavra, principalmente na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é proferida, quando a palavra de Deus ela é falada, ela tem o poder de agir e mudar situações, e mudar circunstâncias, e mudar relatórios. A palavra ela tem poder de mudar a história. A palavra tem poder de mudar a história. O que nós estamos neste mundo, aleluia, mas nós fomos tirados deste mundo. A Bíblia fala que nós fomos transportados em Colossenses capítulo 1, verso 12, se eu não me engano, a Bíblia fala que nós fomos transportados para o reino de glória. Deus nos livrou do império das trevas, o mundo jaz do maligno, mas a Bíblia fala que o Senhor Deus, Jesus, nos livrou do império das trevas. Significa que o domínio das trevas neste mundo não tem mais domínio sobre nós, que Deus colocou agora nesta terra, tudo debaixo dos pés da igreja. Jesus, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e esse nome ele deu à igreja, e ele se tornou o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, e tudo colocou debaixo dos pés da igreja. Então toda a autoridade do Satanás está debaixo dos nossos pés, toda a autoridade maligna está debaixo dos nossos pés. Então nós estamos neste mundo, mas esse mundo ele não pode agir na vida dos crentes. Agora ele age na vida dos crentes quando aquele que crê permite que o diabo haja. Como é que eu vou permitir? O que é que Deus permite que aconteça na tua vida? Deus permite aquilo que você permite. Deus permite que aconteça coisas ruins com você, se você permitir. Como é que você vai permitir? Com incredulidade. Incredulidade é uma das maneiras mais eficazes de produzir coisas ruins para nós. Fé é a maneira mais correta de produzir coisas boas para nós. Crer é a maneira mais correta da gente se relacionar com Deus. Quando eu creio, quando eu vivo em fé, coisas começam a acontecer. Quando eu ando em fé, quando eu ando crendo, é a forma de eu agir nesta terra, de eu vencer nessa terra. Como é que você vai vencer nessa terra? Por fé. Andando em fé você vai vencer. Amém, queridos? Nós vamos passar por dificuldades e nós vamos vencer por fé. Como é que eu tenho fé? Eu só tenho fé se eu vier para a igreja ouvir a palavra. Quando eu venho para a igreja, eu ouço a palavra. A fé não vem eu pedindo para que Deus me dê fé.
Algumas pessoas até na Bíblia falavam: Deus me dá fé, mas a fé não vem por pedir. A Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação de Cristo, a palavra de Cristo. O Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para mudar situações, para mudar vidas. Como é que você vai vencer nesta vida? Vivendo por fé na palavra, acreditando no que a Bíblia diz, aplicando aquilo que a Bíblia diz na tua vida. Você começa a aplicar aquilo que a Bíblia diz na tua vida e você vai começar a vencer. Põe aqui para mim na revista atualizada, Romanos 10:17. Fé vem por você ouvir. Você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, e fé vai crescendo, e aí você vai se relacionando neste mundo e vai vencendo aquelas coisas que você tem que vencer. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Quer vencer? Se você quer vencer nessa vida ou não? Amém. Amém. Eu também quero vencer. E eu vou vencer nesta vida me relacionando com esta realidade material de uma maneira espiritual. Nós, irmãos, agora nesta terra somos seres espirituais. Eu venho já há alguns dias, alguns domingos, tratando e pregando e mostrando para vocês que existe uma realidade espiritual. Existe uma realidade espiritual, e você precisa começar a dar atenção para a realidade espiritual. Existe uma realidade no espírito. Nós não podemos, como filhos de Deus, vivermos no natural. Você tem que, sair da realidade natural, da realidade da carne. A Bíblia fala que o homem é espírito, tem uma alma e tem um corpo. Nós somos os seres espirituais. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Nós somos seres espirituais como Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós, como filhos de Deus, resolvemos as coisas naturais de modo espiritual. Eu resolvo coisa natural de modo espiritual. Qual é o problema da igreja, das pessoas? Por que as pessoas, mesmo estando dentro da igreja, ainda sofrem? Porque ainda resolvem coisas naturais de maneira natural. Resolvem problemas naturais com soluções naturais. Não, você só resolve, você resolve problemas naturais também de uma maneira espiritual. Eu posso resolver um problema natural de uma maneira natural. Eu posso resolver alguma coisa que eu tenho na minha vida conversando, aconselhando, fazendo alguma coisa natural. Mas existe algo maior. Existe algo mais poderoso. Existe algo que é mais eficaz, que são as realidades espirituais na tua vida para resolver os teus problemas. Se está com dor, antes de tomar o remédio, ora a Deus. Toma posse daquilo que Cristo fez por você na cruz. Antes de eu procurar um médico, não estou dizendo para você não procurar médico, procure o médico se for necessário, mas antes de procurar um médico, procure o Senhor. Resolva as suas coisas antes de conversar com a sua mulher, que ela está dando problema em casa, que ela você está com problema no casamento. Antes de conversar com a sua esposa, conversa com Deus. Antes de conversar com o vizinho, conversa com Deus. Antes de conversar com a mãe, com o pai, conversa com Deus. Resolva o seu problema no teu trabalho de uma maneira espiritual, não de uma maneira natural. O natural vem depois, e muito provavelmente você nem vai precisar do natural. Muito provavelmente você vai resolver todos os teus problemas de uma maneira espiritual. Muitas vezes você vai resolver, e talvez na maioria das vezes você vai resolver os teus problemas de uma maneira espiritual. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, é assim que nós vivemos na terra. Nós somos do mundo, mas fomos tirados do mundo. Irmão, para de mexer no celular aí, em nome de Jesus. Concentre aqui na palavra. Concentre aqui na palavra do Senhor. Porque é espiritual. Porque se eu venho para a igreja, eu venho para receber uma carga de um poder espiritual. Por que temos a igreja? Porque se está na igreja, eu venho para a igreja para receber uma forma de eu vencer, uma forma de eu resolver os meus problemas. Porque o meu problema maior foi resolvido, que foi os meus pecados perdoados, e hoje eu tenho a vida eterna. Amém?
Você tem a vida eterna ou não? Se Jesus Cristo voltar agora, você vai para o céu ou não? Aleluia, você vai, irmão. Essa é a realidade dos filhos de Deus, de ter a vida eterna, de ter os pecados perdoados. Mas ainda estamos no mundo, mas ainda estamos aqui. E como é que vamos viver aqui? Como é que vamos melhorar como pessoa, como marido? Como é que vamos melhorar como amigo do trabalho? Como é que vamos melhorar o nosso caráter, as nossas características? Como é que vamos melhorar como profissional? Como é que eu vou ter ideias? Como é que eu vou prosperar na vida? De uma maneira espiritual. De uma maneira espiritual. Eu tenho que confiar em Deus. Confiamos em Deus, confiamos no seu eterno amor, confiamos na tua operação, confiamos no teu agir, confiamos que essa palavra, ela tem poder para entrar aqui dentro de mim e fazer uma mudança, e fazer uma operação, e me dar inteligência, e me dar sabedoria, me conduzir a um caminho correto. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu tenho que começar a seguir, entender que existe solução. Aleluia. É assim que você vai vencer, de uma maneira espiritual, irmão. Por isso se envolva com as coisas do Espírito. Por isso seja mais espiritual. Aleluia. Fica mais ligado às coisas do Espírito. Fica mais ligado ao mundo espiritual. Para, irmão, de ser muito natural. Para, em nome de Jesus. Não seja somente espiritual na hora do louvor. Não seja somente espiritual na hora que você vem para a igreja, que vem orar. Seja um homem espiritual em todo tempo. Em todo tempo, em todo tempo, todo tempo. Glória a Deus. Aleluia. É assim que você é um homem, um ser espiritual, um ser que entende o mundo espiritual. Na Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12 que existem dons espirituais, dons do Espírito. E nós temos falado aqui sobre o Espírito, muito sobre os dons do Espírito. Se você tem vindo para os nossos cultos do Espírito Santo, se você tem vindo para os cultos de quinta-feira, na escola, falamos sobre os dons, 9 dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, línguas, interpretação. São dons que vêm de Deus. Dom da cura, dons de curar, dons de operações de milagres, dons de discernimento de espírito. Temos falado sobre estes dons aqui na igreja, temos manifestado. E o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala: olha, procurar com zelo os melhores dons. No capítulo 13, procurar com zelo os melhores dons. Procure com zelo os melhores dons. É para procurar. Se o apóstolo está falando para procurar, procura, porque é necessário, é um armamento. Assim como as armas espirituais de Efésios 6 tem que estar sobre mim, os dons do Espírito me capacitando no mundo espiritual, no meu ser espiritual, também tem que estar fluindo em mim. Então, ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas é importante. Interpretar as línguas que você ora é importante. Ter fluindo na sua vida a palavra de sabedoria, de conhecimento, as coisas fluindo. E hoje à noite eu quero falar de um dom. Não vou falar de um dom especificamente, mas eu quero falar de uma característica de um dom que pode operar na tua vida de uma maneira poderosa, que é o discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? Discernimento de espírito é você conseguir ver e ouvir, perceber, sentir coisas no mundo espiritual. Eu não sei se você sabe, mas tem anjos nesse lugar. Teve um outro dia que nós estávamos aqui no culto e o irmão viu anjo. Conseguiu ver anjo com uma visão aberta. Discernimento de espírito é um dom que você consegue perceber. Não sei se você já entrou num ambiente, num comércio, numa casa, em algum lugar, e você percebeu alguma coisa meio, sabe, deu até um arrepio. Já aconteceu isso com você? Você percebeu um negócio meio estranho? Às vezes a gente entra em certas casas, é meio sombrio, aquela luz meio de vela, aquela luz meio antiga. Lembra, sabe aquela luz antiga, aquela amarelinha? Você chega assim, dá até medo daquela luz amarelinha. Você entra, se a sua casa tem luz amarelinha, troca, irmão, que é mais barato, você vai economizar também. Mas às vezes você chega em alguns ambientes, é meio tenebroso o negócio, né? E existem pessoas que têm mais latente nela, mais forte nela, o dom de discernimento de espírito, que é perceber coisas do mundo espiritual. Você pode tanto falar com Deus, com Jesus, pode ver anjos, tem gente que vê demônios. Teve um pastor, a gente conta isso quando a gente fala sobre isso na escola. Um pastor um dia chamaram para orar por uma menina, e a menina
ela tinha mais ou menos, já era uma adolescente, mas se portava como uma criança. Vários pastores, vários ministros, pessoas que tinham dons de cura, tinham orado por essa menina. E essa menina, todo mundo que orava não resolvia as orações para essa menina. Aí um dia chamaram para orar, e o pastor, para essa menina que estava pregando numa igreja, aí Deus falou com o pastor: não ore por ela, depois no final do culto você fala com ela. O pastor, que ele chega, falou: não vou orar por ela, depois no final a gente conversa. No final chamou a menina para um lugar separado e foi conversar com a menina separadamente. E aí Deus naquele momento mostrou para ele que na mente daquela menina tinha um demônio, tinha um pontinho lá. Ele disse que é tipo um macaquinho, estava lá na mente daquela menina. E aquela menina era demente, tinha o desenvolvimento cerebral retardado por causa de um demônio que estava ali. E aí ele conseguiu ver aquela situação, conseguiu enxergar aquela situação de uma maneira espiritual. Então ele não orou pela cura da menina, ele expulsou aquele demônio. Sai dela em nome de Jesus. Aquela menina na mesma hora ficou bem. No outro dia ela estava ali como se fosse uma menina completamente sã, com roupa de adulto, e começou a viver uma grande vida, e se tornou uma das maiores empresárias daquela cidade. Uma menina que foi diagnosticada como uma demente por causa de um demônio. E aí um homem de Deus, glória a Deus, diga: eu sou um homem de Deus. Diga: eu sou uma mulher de Deus. Aí um homem de Deus, pelo dom do discernimento de espírito, conseguiu resolver ali não só o problema daquela menina, mas o problema da família dela, e o problema de muitas pessoas que foram abençoadas, porque ela se tornou dona da maioria das terras daquela cidade. Conseguiu ver no mundo espiritual, conseguiu enxergar coisas no mundo espiritual. E você sabia, irmão, irmã, que muitas coisas estão acontecendo na tua vida e na minha vida, no dia a dia, e a influência maior de tudo que acontece com a gente tem um dedo espiritual ali, tem algo espiritual ali, tem algo acontecendo ali, e nós precisamos intervir nessa situação de uma maneira espiritual. Antes de eu ir para o natural, eu preciso ir para o espiritual. Antes de eu ir para as coisas naturais, eu tentar resolver de uma maneira natural, eu tenho que ir para o espiritual. Se tem problema no casamento, pode ter certeza que o diabo está agindo ali. Se tem problema no casamento, pode saber que tem demônios agindo ali. Está com um problema no corpo físico, pode saber que tem um dedinho ali espiritual acontecendo ali. E você precisa começar a se levantar e começar a resolver. Não que tudo que aconteça agora, tudo você tem que espiritualizar, pastor. Não é isto. Mas irmãos, eu como sendo um ser espiritual, eu tenho que estar ligado. Sabe, eu tenho que sair da minha casa completamente protegido. Pai, eu vou sair daqui hoje e o Senhor vai me proteger. Os anjos vão à direita e vão à esquerda. Quando eu vou viajar, eu digo: Pai, envia anjos na frente do meu carro, atrás do meu carro, do lado do meu carro, do outro lado. Me proteja em nome de Jesus Cristo, que nenhum mal me aconteça. Que se vier um homem bêbado, guiado por Satanás, querer bater no meu carro, me proteja, Pai. Então eu tenho que sair ligado, protegido. Eu vou para o meu trabalho, eu entro no meu trabalho completamente ligado. Pai, em nome de Jesus, tudo vai dar certo aqui hoje, tudo vai acontecer, as coisas vão fluir. Eu digo, irmão, estava num trabalho, eu quase não trabalhei muito na vida, eu sempre joguei bola. Oh, que vida, hein, irmão? Que vida boa. Eu sempre fui jogador, mas aí quando eu voltei para Ourinhos, eu comecei a trabalhar. E num dos trabalhos que eu estava, pouco trabalho que eu fiz, num dos poucos trabalhos que eu estava, eu cheguei na empresa no momento de férias, só estava trabalhando algumas pessoas. Aí Deus falou comigo no Espírito. Isso foi um testemunho interior que aconteceu. Deus falou comigo no Espírito: pessoas vão ser mandadas embora aqui. Pessoas vão ser mandadas embora aqui. Aí quando eu percebi aquilo, sempre conto isso aqui na igreja, eu disse, estava em cima da moto, no estacionamento, isso foi muito claro. Uma força espiritual falou comigo, não falou claro, eu não ouvi uma voz. Eu entendi eu entendi por dentro. Eu entendi aqui dentro. Vai ser pessoas mandadas embora aqui. Aí na mesma hora, pela fé, e nós vencemos, as coisas se
situações ruins da vida pela fé, amém, irmão? E aí na mesma hora, pela fé, eu disse: eu não vou ser mandado embora. Eu disse: foi Deus que me colocou aqui nesse trabalho, e eu só vou sair daqui quando Deus quiser. Eu só vou sair daqui quando eu não querer mais. E foi assim que aconteceu, irmão. Não deu 20 dias, o diretor da escola, da faculdade, chamou todo mundo lá e disse: olha, a partir de hoje esse departamento está destituído da escola. Trabalhava lá na FIO, está destituído da escola. E eu trabalhava lá porque eu só estudava, eu trabalhava só por causa da faculdade. Não era questão financeira, mas era questão de estudo. Eu fazia direito lá. E aí eu estava lá no meio de todo mundo. Tinha pessoas que trabalhavam lá de fato, que tinham leite ali, que era o salário delas. Famílias, mulheres trabalhavam lá só para as filhas estudarem. E as pessoas começaram a chorar, começaram a se desesperar, começaram a ficar mal. Várias pessoas. E eu ali no meio de todo mundo, irmão, o diretor olha para mim e fala assim: André, o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou aqui porque me mandaram eu vir aqui. Ele falou: não, você não é para estar aqui, você... Aí ele deu uma migué lá, você... Aí eu mexia com o esporte lá, e ele falou assim: não, você mexe com o esporte aqui, você não vai não. Aí eu não sabia se eu ria porque eu estava feliz ou se eu ficava quietinho porque os outros estavam chorando. Mas o fato é que a luz acendeu. Mas o fato é que, irmãos, eu não fui mandado embora. Não foi porque eu era mais bonito, porque eu era o mais bonito. Mas não era porque eu era mais bonito, mas era porque eu tinha percebido. Deus me protegeu, amém? Mas eu tinha percebido algo no espírito. E houve uma intervenção no mundo espiritual ali, aquele momento. E eu não fui mandado embora. Amém, queridos? Coisas podem ser resolvidas no âmbito espiritual. Você é um ser espiritual. A realidade espiritual é muito mais real do que a realidade normal, natural. É muito mais real, e você precisa entender isso. Você precisa compreender essa realidade e começar a viver. Você precisa começar a ver de uma forma espiritual, começar a ver com os olhos espirituais. Eu gosto de Davi, irmão. Eu gosto de Davi. E eu penso, quando eu olho para Davi, eu penso no Rodrigo ali, no Osmar que está atrás dele ali. O Rodrigo e o Osmar são baixinhos, né? Mas são cascaduros os dois. Davi, irmãos, ele era baixinho, e ele foi enfrentar um gigante filisteu. Vocês conhecem a história de Golias? E ele era grande, Davi enfrentando esse homem. E Golias tinha outros irmãos grandes também. Golias tinha... aquele povo era gigante, era grande. E vários dias, irmãos, 40 dias exatamente, Golias vai até o povo judeu e começa a tirar chacota, ele começa a falar: ei, vem, não tem ninguém aí que possa lutar contra mim, não tem ninguém aí que possa me enfrentar, não tem ninguém aí que possa vir querer batalhar, não vamos deixar os exércitos batalharem não, vamos nós aqui. Quem vencer esta guerra é o vencedor. E aí, irmãos, a Bíblia fala que Davi apareceu para levar queijo para os irmãos, para levar leite para os irmãos. Davi era um pastor de ovelhas. E aí, quando ele vê aquela situação, irmãos, ele começa a se ver. E aí começa a mensagem agora. Como é que você se vê? Como é que você tem olhado? Como é que você olha para a realidade da vida? Porque o fato de como você se vê, o fato de como você olha para a realidade da vida, fará toda a diferença na tua vida. Mudará a história ou não. Você colherá os frutos disto ou não. Como você se vê, como você vê as coisas, como você enfrenta as batalhas da vida, como você vê, com os olhos normais ou com os olhos espirituais, como você está querendo resolver os problemas. Vai para Deus, irmão. Vai para Deus. E Davi olha aquela situação. A situação se deparou. Ele olha com os olhos espirituais. Todo mundo olhando com os olhos naturais. É grande, é gigante, é forte. E daí? Como é que pode esse incircunciso afrontar o exército do Deus vivo? Davi, ele olha e fala: ele não está mexendo comigo, ele não está mexendo com a gente, ele está mexendo com Deus. Quando mexem com você, irmão, você é menino dos olhos de Deus. Não está mexendo com você, está mexendo com Deus. Aí daquele que tocar no ungido do Senhor. E aí Davi se vê nessa situação. E aí ele vai enfrentar Golias
não com os olhos naturais, mas ele olha com os olhos espirituais. Eu não vou contra você com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você numa outra realidade. Eu não vou contra você de uma maneira natural. Eu não vou te enfrentar naturalmente, porque naturalmente não dá. Imagine se o Rodrigo vier enfrentar eu, que estou fazendo musculação. Brincadeira, né? Mas não dá para a gente enfrentar de uma maneira normal. E aí Davi começa a enfrentar as pessoas, Golias, de uma maneira espiritual. E aí, irmãos, ele começa a ver à frente. Ele começa a olhar além do que ele está vendo. Oh, glória, aleluia. Tem gente que olha, mas não vê, irmão. Tem gente que está olhando, mas não está vendo. Tem gente que está olhando, mas não está enxergando. Às vezes nós estamos vendo, não, sabe? Tem olhos, mas não conseguem ver. Tem olhos, mas não conseguem enxergar a realidade. Não, Davi não. Davi enxergava uma outra realidade. Eu vou lá e vou vencer. Ainda hoje o Senhor vai me dar você nas mãos. Ainda hoje eu vou estar com a tua cabeça nas minhas mãos. E foi para a luta sem espada, sem lança, sem armadura, sem nada. Porque ele não foi enfrentar Golias na tua força. Ele foi enfrentar Golias de uma maneira espiritual. É assim que é. É assim que é. É assim que eu enfrento as minhas batalhas. É assim que eu vejo. Qual é o teu problema? As tuas batalhas, as tuas dificuldades na vida. Começa a ver. Começa a enxergar as coisas da vida de uma maneira espiritual. Começa a tentar resolver os teus problemas de uma maneira espiritual. Traga para o espiritual. Traga, irmão, para o espiritual. Oh, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. O que você está vendo? Como que estão os seus olhos? Como que você está enxergando? Como que você enxerga essa situação? Que olhos? Olha, irmão, como Deus vê. Como Deus olha. Como Deus olha para as dificuldades da vida. Como Deus olha para as coisas. Como que você vê? Como que você enxerga? Como que você vê o teu futuro? Você vê o teu futuro de uma maneira natural ou você tem visto o teu futuro com olhos de fé? Como que é? A Bíblia fala para a gente correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente, no homem da fé, no homem que constituiu a minha fé. Olhe firmemente. Eu não posso caminhar olhando para o lado, eu não posso caminhar olhando para trás, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para o meu futuro. Sabe, o Ezequiel fala: tragam à memória aquilo que me pode gerar esperança. Eu olho com olhos de esperança, com olhos de fé, sabendo em quem eu tenho crido, sabendo quem é meu Deus, sabendo que nele já deu certo. Como é que são os seus olhos? Como é que você tem encarado as dificuldades da sua vida? Em nome de Jesus, irmãos, eu tenho olhado, tenho visto pela fé que tudo já deu certo. Tudo já deu certo na minha vida. Por quê? Porque Deus é comigo. Porque o Senhor está do meu lado. Porque Ele é meu pastor. É minha casa, minha família, meu trabalho, meu corpo físico. Eu não vou morrer antes do tempo. Eu olho para a minha vida com um futuro abençoado. Eu olho para a minha vida e vejo tudo dando certo na minha vida. Aleluia. Posso enfrentar problemas, situações. Pode haver algumas dificuldades, alguns percalços. O diabo pode se levantar algumas vezes contra a minha vida. Mas em todas as batalhas eu sou mais do que vencedor. Em todas elas eu vou vencer. No final você vence, irmão. No final você vence. Não tem como você não vencer. Não tem como você não vencer. Não tem como não dar certo para a tua vida. Porque Deus é com você. Porque Deus não te resgatou do império das trevas para colocar você de novo nas mãos do diabo. Ele te tirou de lá para colocar você num reino de glória, no reino do Filho do seu amor. Comece a olhar como Davi olhava. Comece a ver como Davi via. Às vezes a gente quer olhar para trás. Se olhar para trás, irmão, vai cair. Não vai conseguir caminhar. Não vai conseguir ir para frente. Deus chama Abraão e fala: olha, vem aqui, Abraão. Olha para as estrelas. Olha, assim será. Olha, você está vendo, Abraão? Estou vendo umas estrelinhas. Abraão, assim será a tua descendência. Não vai dar para contar, Abraão. Não vai dar para contar. Sabe, irmãos, Abraão andou com Ló. E a Bíblia fala que Deus enriqueceu muito Abraão. E porque Ló andou com Abraão, Ló também enriqueceu muito.
e enriqueceu muito. Deus falava só com Abraão, Deus não falava com Ló. Deus falava diretamente com Abraão. Abraão ia andando e Ló ia do seu lado. E a Bíblia fala que Abraão enriqueceu e Ló também enriqueceu. Chegou um dia ao ponto de que eles tiveram que se separar. Por quê, irmãos? Tiveram que se separar porque os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão, porque tinha muito gado, era muita confusão. E aí Abraão, irmãos, ele chega para Ló e fala: ei, Ló, vem cá. Subiram num alto monte. Aí Abraão falou para: olha aí, Ló, nós estamos brigando, nós somos parentes chegados, então vamos para um lado, você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí Abraão fala para Ló: olha, e vê o lugar que você quer ir. O lugar que você for, eu vou para o lado contrário. Aí, irmãos, Ló sobe lá e ele olha para o lado do Egito, olha para o Oriente, para o Ocidente, olha para todo lado. Aí ele olha lá para as campinas verdes do Rio Jordão. Aí ele fala: nossa, olha lá, Campinas Verdes do Rio Coalhato. Tudo ali tem dinheiro, ó. Tudo verde, tudo maravilhoso. Aí Ló olha com os olhos naturais, e ele vai para lá. Abraão vai para o outro lado. Abraão vai para o lado seco. Ló olha com os olhos naturais. E aí sabe o que acontece com Ló? Ele cai num lugar perto de Sodoma e Gomorra, numa cidade que daqui a pouco ela vai ser destruída. Ele começa a olhar para os olhos naturais, e porque olhou para os olhos naturais, perdeu tudo que tinha, voltou ao zero. Chegou um ponto de Ló, tá ele, somente as suas 2 filhas, porque olhou com os olhos naturais, escolheu o primeiro momento da vida de Ló, onde ele tem a oportunidade de escolher sozinho, ele escolhe errado. Primeiro momento da vida de Ló, onde ele tem que escolher, porque até aqui Ló estava sendo guiado por Abraão, que era guiado por Deus. Quando Ló tem que escolher a primeira vez na vida, é a hora que escolhe errado, porque ele olha com os olhos naturais. Aí Deus pega, a hora que Ló vai embora, Deus chama Abraão: vem cá, Abraão, olha para o Oriente, olha para o Ocidente, olha para o Norte, olha para o Sul, começa a olhar, tudo aqui é seu, Abraão, deixa Ló aí. Olha aí, Abraão fica doido, tudo aqui é seu, Abraão, tudo é seu, olha. Só que Abraão, irmãos, ele não olhou com os olhos naturais, porque não dava, porque na verdade tudo aquilo ali não era dele. Mas Deus está falando com Abraão logo na sequência, onde Ló olha e vai para o outro lado. Na sequência, Deus chama Abraão: olha. E Abraão começa a olhar com os olhos espirituais, ele começa a ver além do que ele está vendo. Será que você consegue ver a tua casa além do que você está vendo? Será que você consegue enxergar a outra realidade? Será que você consegue ver o teu trabalho, o teu futuro, o futuro da tua família, dos teus filhos? Porque é isso que vai ficar, é isso que será. O que você conseguir ver, é o que você vai crer. O que você crê é o que vai acontecer. O que você vê é o que vai ser. Porque o que você vê será aquilo que você crê, e aquilo que você crê é aquilo que vai acontecer, irmão. O que você está vendo, irmão? O que você está vendo? Não pode olhar para trás, não pode olhar para o lado. Tem que olhar a vida de uma maneira, com os olhos de Deus, colocar os óculos de Deus em você, e começar a viver numa realidade espiritual. Se você conhece a história, Ló foi parar em Sodoma e Gomorra. E aí, irmãos, lá em Sodoma e Gomorra, a cidade estava muito pecado em cima de pecado. Aí Deus resolve destruir aquela cidade, e aquela cidade seria destruída. E Abraão ora por aquelas cidades, e Ló estava lá, e enfim, não havia justo naquela cidade, e Ló, por amor de Abraão, é tirado daquela cidade. Aleluia, glória a Deus. Mas aí, irmão, Ló tinha uma esposa, e a esposa de Ló, ela era muito apegada às coisas naturais. E a esposa de Ló estava numa cidade muito boa, uma cidade maravilhosa. Provavelmente lá naquela cidade tinha coisas que ela gostava, tinha as lojas que ela gostava, tinha os cafés que ela gostava, tinha as roupas, as joias que elas gostavam, tinha as amigas dela. Nossa, lá era maravilhoso, tinha lá tudo quanto é tipo de coisa boa. Ela vivia uma vida muito boa lá. E aí de repente vem 2 anjos e fala: sai daí, porque o negócio vai ficar feio. E aquela mulher meio que vai, sabe, está indo, mas está indo, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver a realidade espiritual, ela não consegue perceber que quem está falando com ela é anjo. Será que você consegue perceber algumas vezes na sua vida que quem está falando com você é Deus? Às vezes Deus está falando e você não está percebendo.
Às vezes Deus está falando e fala: não faça isso, você está fazendo. Não ande nessa direção e você está indo. Às vezes você não está percebendo a realidade espiritual. Às vezes você está olhando muito para o mundo, muito para o natural, muito para as coisas dessa vida. Vai dar errado, irmão. Vai dar errado. Tira os olhos de lá. Tira os olhos da velha vida. Tira os olhos do passado. Tira os olhos do Egito. Tira os olhos do mundo. Coloque os olhos em Deus. Comece a olhar para aquilo que é mesmo, para aquilo que fica, para aquilo que é eterno, para aquilo que vale. Tira os olhos do seu trabalho, tira os olhos da sua vida, das suas coisas. Coloque os olhos nas coisas de Deus. Valorize Deus, ponha Deus em primeiro lugar. Exalte ao Senhor. Dá valor para aquilo que tem valor, irmão. Dê valor para aquilo que é eterno. Senão vai dar errado. Vai patinar. E aí, irmão, da esposa de Ló está indo, está subindo. Na hora que está subindo, o anjo fala: não olhe para trás. Fala para o irmão que está ao seu lado: não olhe para trás, irmão. Não olha para trás, não. Amém? Quando eu falo para você, fala para o irmão. Se você não quiser falar, não fala não, tá bom? Fica à vontade. Amém, Israel? Camila também, né? Amém, Camila? Fica à vontade. Não quiser falar, não fala. Amém? Mas fala para você. Às vezes para fixar isso no teu coração. Não olhe para trás. Não olhe para o mundo. Não olhe para aquilo que é natural. A esposa de Ló olhou. Quando ela olhou, que vocês conhecem a história, né? Virou uma estátua de sal, porque olhou para trás, porque não conseguiu enxergar. Precisamos olhar, irmão, a vida de uma maneira espiritual. Olha, uma vez Eliseu, irmão, estava numa guerra. E aí, irmãos, ele estava lutando. O povo de Deus estava lutando contra a Síria. Aí começou a vir exército. E Eliseu era profeta. E ele tinha um discernimento, conseguia enxergar coisas no espírito. Aí o povo da Síria ia para um lado, e aí guerrear. E Eliseu sabia antes: olha, põe guardas aqui. E aí os guardas iam lá, arrumava emboscada. Aí o povo da Síria ia arrumar emboscada para outro lado. Eliseu conseguia enxergar no mundo espiritual. E aí nunca o povo de Deus era abatido por causa de que Eliseu tinha um discernimento espiritual. Um dia o rei da Síria descobriu: é Eliseu que está aprontando. É Eliseu que está aprontando essas coisas. Onde que ele está? Está em tal cidade. Então vamos mandar lá um exército para pegar Eliseu. Aí quando manda o exército, a cidade completamente cercada. Eliseu sobe no monte junto com o seu ajudante. Quando Eliseu está lá no monte junto com o seu ajudante, o ajudante desesperado: ai, Eliseu, olha quantos estão aqui. Olha que situação. Olha o meu trabalho. Ai, vai me mandar embora. Ai, minha esposa. Ai, o meu marido. Ai, a minha vida. Ai, o meu emprego. Ai, o meu salário. Ai, a situação. Ai, isso. Ai, o meu filho. Ai, não tem. Ai, minha dor. Ai, não tenho isso. Para, irmão. Eliseu dá um grito: pare com isso, para de desesperar. Aí Eliseu clama a Deus: Pai, ilumine os olhos desse rapaz, para ele ver que muito mais são os que estão com a gente do que esses daí que estão no mundo. É muito mais, sabe, é muito mais, sabe. De repente, irmão, os olhos do ajudante de Eliseu aberto, eles começam a ver no mundo espiritual, discernimento de espírito. Aí ele começa a ver cavalos de fogo, sabe, começa a ver o povo, anjos, homens, um exército. Aí ele estufa o peito. Aí o ajudante de Eliseu estufa o peito: vem aí agora. E agora? Vem para cima. Sabe aquelas criancinhas? É assim que aconteceu, irmão. Sabe, o irmãozinho mais novo está na briga lá, aí está brigando lá, ele está meio lá: vem, e nunca vai, né? Aí quando chega o irmão mais velho, chega na parada, aí o mais novo ele fica bravo: aí agora, vem aí, mano, vem pra cima agora, e aí? Me enfrenta. Foi assim que aconteceu, porque os olhos espirituais foram abertos. Os olhos espirituais foram abertos. Ele começou a ver que muito mais são os que estavam ao seu redor do que estava com ele. Começa a ver, irmão, do mundo do espírito. Paulo, orando aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala: ei, gente, Pai, ilumine os olhos do coração deles. Ilumine, é uma oração de Paulo. Paulo fala assim: eu sempre me coloco de joelho diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles dêem a vocês espírito da sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ilumine, Pai, os olhos do coração,
Não é para iluminar os olhos naturais. Ilumine os olhos do coração desse povo. A minha oração hoje é para que Deus ilumine os olhos do teu coração, para que você consiga ver a realidade espiritual e comece a resolver os problemas de uma maneira espiritual. E aí você vai ver que as coisas vão começar a dar certo, a história vai começar a dar certo. Você precisa ver, irmão. Quando começa a ver as coisas de um modo espiritual, começa a acontecer. Aleluia. Se você vê, irmão, a realidade espiritual, as coisas vão avançar. Só terminando, irmãos. Elias, ele ia subir, todos os profetas, todo mundo, profeta de Canitar, de Santa Cruz do Rio Pardo, de Bauru, profeta de tudo quanto é lugar, já estava sabendo que Elias ia subir. E todo mundo estava meio preocupado, quem é que vai ser o substituto de Elias? O grande profeta, o homem que Deus fala com ele. Aí onde Elias passava, todo mundo falava, e Eliseu do lado de Elias, só na cola no homem de Deus, irmão, só na cola de Elias. Aí todo mundo falava para Eliseu, você está sabendo que Elias vai embora hoje? Estou sabendo, vamos lá. Aí Elias fala para Eliseu, fica aí, não, eu vou com você, então vamos. Aí vai para outra cidade, vai para Canitar, vai para Santa Cruz, vai para Bauru, vai para tudo quanto é lugar, e o Eliseu seguindo Elias. E aí, irmão, de repente chega no Rio Jordão, Elias opera um milagre, o Rio Jordão abre, e aí os 50 profetas, todo mundo junto ali, está chegando a hora de Elias subir. E aí, irmãos, tem um pastor que diz assim, quem fica com o manto do profeta, na velha aliança, quem ficava com o manto do profeta é que seria o profeta substituto. E aí Eliseu fala, Elias, me dá o teu manto, me dá a tua unção para mim, me dá a unção dobrada. Quando ele pede a unção dobrada, ele está pedindo a liderança, ele está pedindo o manto. Aí ele fala ali no meio, todo mundo, olha, se você me ver subindo, você vai ser. Se você conseguir ver a realidade espiritual, você vai ser. Estava todo mundo ali, 50 profetas. Aí de repente vem um fogo, carruagem de fogo, cavalos de fogo, passa, separa Eliseu de Elias, e vem um redemoinho e leva Elias para cima. E somente Eliseu conseguiu ver o mundo espiritual, somente Eliseu conseguiu ver. Naquela mesma hora a unção dobrada de Elias cai sobre Eliseu, porque no meio de todo mundo só um conseguiu ver uma realidade espiritual. Eu não sei, irmão, se você está conseguindo ver as realidades espirituais. A minha oração é que Deus, dê a mim, em nome de Jesus, uma sensibilidade espiritual, que Deus dê. Feche seus olhos um minuto, eu quero orar por você, um minuto somente. Pai, em nome de Jesus, dê a eles uma sensibilidade espiritual. Dê a eles, Pai, uma sensibilidade espiritual. Dê a eles, Pai, uma sensibilidade espiritual. Dê a eles, Pai, uma sensibilidade espiritual. Ilumine os olhos do coração deles. Dê a eles, Pai, que eles consigam ver coisas no mundo espiritual, discernimento de espírito fluindo. Que Deus fortaleça o teu homem interior, que cada ação da tua vida você consiga ver uma realidade espiritual. Você vai saber antes que porta que tem que entrar, que porta que não tem que entrar. Deus vai iluminar os teus olhos, e você vai ser um homem e uma mulher sensível ao mundo espiritual, e a unção estará sobre a tua vida, porque você vai andar na terra completamente envolvido pelo mundo do Espírito. Aleluia, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Para terminar, irmãos, a Bíblia fala assim que em 1 Coríntios 2 fala assim, olha, irmãos, as pessoas têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, têm olhos, mas não conseguem ver, não conseguem perceber as coisas, mas Deus revela as coisas no Espírito. Mas Deus revela. Sabe, irmãos, que tem pessoas andando na terra, têm olhos, mas não conseguem ver, e só existe uma maneira de ser revelada, no Espírito. Sabe, irmãos, o mundo espiritual só se entende de maneira espiritual. A Bíblia fala que o homem natural não entende bem as coisas, mas o homem espiritual discerne, entende bem tudo que acontece. O que está se falando nesse versículo? Que tudo que acontece na vida, ele consegue entender, ele consegue compreender o porquê das coisas. Por que está acontecendo isso? E por que não está acontecendo? Que realmente é isso que está acontecendo? O porquê disso e o porquê daquilo? Em nome de Jesus Cristo, que Deus dê a vocês, a partir de hoje, uma sensibilidade.
Essa pregação, irmãos, é uma preparação. Eu quero que vocês sejam preparados a partir de hoje numa realidade espiritual. Comece a ser sensível ao mundo do Espírito, amém? E agora eu falo como um pastor seu. Comece a se voltar mais para Deus. Olha para cá, irmãos. Sabe? Ore mais. Ore mais. Feche mais a porta do teu quarto. Entra lá. Busca o Senhor, irmão. Busca o Senhor. Não dependa de mim. Não venha aqui, não dependa do domingo à noite. Tem uma ligação com as coisas do Espírito. Sabe, todos os dias. Seja ligado a Deus. Não dá para ficar tempos e tempos com o Senhor. Está lá lavando louça, está dirigindo o carro. Creia nos dons do Espírito. Ore em línguas, quem ora em línguas. Quem não é batizado com o Espírito Santo, creia no batismo com o Espírito Santo. Começa a ficar ligado nas coisas espirituais. A Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Se eu ficar orando em línguas aqui, eu não vou te edificar. Não vai adiantar nada para você, a não ser que eu interprete. Se eu interpretar, se torna uma profecia. Mas a oração em línguas é para a minha edificação. É um benefício para aquele que crê. Então começa a ficar ligado. Começa a ficar sintonizado ao mundo do Espírito. Eu preguei esses dias aqui, irmãos, quando Jesus estava cheio do Espírito Santo, não teve quem enfrentasse. Jesus ficou cheio do Espírito, cheio da glória, cheio do poder de Deus. Não teve um que pudesse o enfrentar. Então eu falo como teu pastor, irmão, em nome de Jesus. Começa a ficar ligado no mundo espiritual. Você vai vencer qualquer situação. Qualquer situação, irmãos. Eu não fui mandado embora porque eu tive uma sensibilidade espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes se a gente não entender o mundo espiritual, a gente vai se frustrar. Eu fui jogador de futebol, eu queria muito ser famoso, ir para times grandes. E aí só que um dia Deus falou comigo: eu não te chamei para isto, eu te preparei para outra coisa. Eu te chamei para ser pastor da igreja, para levar pessoas para Cristo. Esse é o teu chamado, tua vocação. O tempo no futebol só foi um tempo de aprendizado, de desenvolvimento. E aí se eu não entendo a realidade espiritual, eu vou me frustrar, eu vou sofrer. E hoje eu sou a pessoa mais feliz da terra. Olha para mim. Pessoa mais feliz da terra. Não poderia trocar a vida que eu tenho, sinceramente, irmãos. Sabe, a paz no espírito que eu tenho, a paz que Deus me deu, as coisas que foram acontecendo, eu creio que foi tudo direcionado e guiado por Deus. E se eu não entender as coisas que acontecem na minha vida de uma maneira espiritual, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Aleluia. Vamos ficar em pé, o pessoal do louvor vai chegando. Eu quero que você fique em pé agora e feche teus olhos. Aleluia. Deus está aqui nesta igreja agora. Olha, eu gostaria que você ficasse, porque ainda tem uma palavra aqui. Não acabou não. Não saia não. Não acabou. Feche teus olhos. Agora é o momento mais importante. Não acabou. Vou pedir a música para me ajudar um pouco aqui. Não acabou. Feche os olhos, por favor. Irmãos, como é que você vê o futuro? Feche teus olhos agora e começa a ver o teu futuro. E aí Deus manda dizer para você, como se fosse uma palavra profética: assim será. Feche teus olhos e começa a ver o futuro dos teus filhos, futuro da tua família. Começa a ver a realidade espiritual. Coisas que os olhos não viu, o ouvido não viu, não chegaram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para nós e nos revela pelo Espírito. Que Deus agora comece a abrir os olhos espirituais, os teus olhos espirituais. Que você comece agora a receber direções de Deus por uma maneira espiritual. Que você consiga agora entrar numa realidade espiritual. Deus é Espírito, irmão. Deus é Espírito. Feche teus olhos. Deus é Espírito. Você é um ser espiritual como Deus é. Deus muitas vezes não fala como você de uma maneira natural. Deus muitas vezes não fala com você através de outras pessoas. Deus fala diretamente a você.
Deus muitas vezes fala através do dom espiritual de uma maneira espiritual. Às vezes Deus fala com você através de um toque, através da natureza, através de um olhar. Deus fala com você através de um sentir. Deus fala com você no espírito. Deus fala com você às vezes sem palavras. Feche teus olhos. Deus está mandando dizer a você: existem direções espirituais prontas e preparadas para você. O teu ser interior, o teu eu interior, ele neste lugar é um ambiente onde Deus habita. Deus está dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você tem a sua disponibilidade à mente de Cristo, que entende, que sabe bem todas as coisas. Deus manda dizer para você que as coisas que hão de vir, as coisas que vão acontecer, Deus vai revelar para você de uma forma anterior. Deus vai mostrar para você os passos que você tem que dar. Deus vai falar com você as decisões que você tem que tomar. Você vai parar de tomar decisões movidas pelo natural, pela emoção. Pessoas aqui estão sofrendo agora porque tomaram decisões de uma forma natural e emocional. E Deus, Ele quer que você hoje, homem de Deus, mulher de Deus, tome decisões diretas e guiadas pelo Espírito Santo. Que os seus olhos espirituais, que o mundo espiritual seja aberto para você. O mundo espiritual é muito mais real do que este mundo. Existem coisas disponíveis para você neste mundo espiritual. Os anjos de Deus são espíritos ministradores mandados por Deus para te proteger. Muito mais são aqueles que estão com você do que esses daí que estão no mundo. Feche teus olhos e começa a ver uma realidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Começa a ver, irmão. Começa a ver. Começa a ver a tua vida dando certo. Começa a ver, começa a ver. Começa a ver. Começa a ver o Senhor operando. Aleluia. Aleluia. Começa a ver. Aleluia. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Jesus é o teu intercessor. Jesus está vivo. O teu Deus vive. Existem anjos ao teu dispor. A palavra de Deus é espírito e vida. O mundo espiritual é real. Existe uma força que vem do Espírito, do trono de Deus. Existe uma força que vem do Espírito. Aleluia. Existe uma força que vem de Deus. Essa força é espiritual. É espiritual. Problemas serão resolvidos de uma maneira espiritual. Em nome de Jesus. Se você tem problema agora, resolva ele. Se você tem um problema agora, resolva ele de uma maneira espiritual. Agora. Entre neste mundo espiritual e resolva esse problema de uma maneira espiritual. Entra com autoridade.